Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como preparar o substrato padrão para a gente utilizar em nossas orquídeas, tá bom? Então vamos lá, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe os vídeos e deixe sua dúvida nos comentários. O substrato padrão utilizado no cultivo de nossas orquídeas geralmente é composto à base de casca de pinos, mas existe aí no mercado uma infinidade de substratos que a gente pode estar encontrando. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês então como preparar o substrato básico, né, que é utilizado de modo geral no cultivo, né, de catleias. Aqui eu tenho a casca de pinos, onde eu já fiz o processo de limpeza dela, já tirei toda a sujeira maior, fiz a limpeza e a esterilização. Faz mais ou menos 3 dias que ela está torrando no sol, né, tá secando, e agora ela já está pronta, né, para ser utilizada. Aqui tem cerca de um balde de casca de pinos. Tá? Só para a gente fazer as medidas aqui para vocês entenderem. Então, para esse balde de casca de pinos, eu vou adicionar cerca de 1/3, mais ou menos 1/3 de carvão vegetal. Aqui eu tenho carvão vegetal, esse carvão vegetal também fui eu que preparei. Eu comprei um saco de carvão, quebrei o carvão com um martelo, esterilizei ele, ponhei para secar e agora eu vou utilizar. Então, para essa quantidade de casca de pinos aqui, eu vou adicionar essa quantidade de carvão que eu tenho aqui. Vou misturar. Parecia ser bastante, mas como eu falei, né, é mais ou menos 1/3 de carvão para a quantidade de casca de pinos que eu tenho. E para vocês entenderem, gente, tem algumas pessoas que cultivam orquídeas só no carvão. Não tenho nada contra, né? Tem orquídeas que vão super bem, mas o carvão ele é um purificador da água, né? Tanto que algumas empresas fabricam como purificador. Então, se a gente coloca somente carvão ou coloca muito carvão no nosso substrato, a tendência é que o carvão ele sugue os minerais que são levados pela água, principalmente quando a gente está adubando, né? Então ele vai retirar o adubo, vai retirar o fertilizante que seria para a planta, né? E vai armazenar, né, em seus poros. Então isso não é muito bom, né? E com o passar do tempo, o carvão vai ficando saturado de minerais e com o passar do tempo, isso pode estar gerando algum problema para nossa orquídea, tá bom? Então, quando for utilizar o carvão, eu sugiro que vocês utilizem com moderação, né? Não utilizar demais o carvão, porque ele pode estar trazendo aí algum problema para as nossas orquídeas. O carvão também ele tem alguns benefícios, ele tem carbono, ele tem hidrogênio, ele tem enxofre, né? Então ele também tem seus benefícios, tá bom? Depois que a gente fez a mistura do carvão com a casca de pinos, a gente vai adicionar um outro material que ajuda na drenagem, mas o fator principal dele é dar peso, né, para o substrato, porque esse aqui é um substrato bastante leve, como a gente pode, né, perceber. E se a gente planta uma catleia, por exemplo, e essa catleia ela já está bem desenvolvida, dependendo do tipo de vaso, com o vento, até mesmo com o peso da catleia, acaba virando. Então a gente tem duas formas: ou a gente deixa só essa mistura de carvão vegetal com casca de pinos, ou a gente pode estar adicionando a pedra brita. Eu vou estar adicionando a pedra brita nesse substrato aqui como uma forma de mistura, mas tem gente que prefere colocar a pedra brita só no fundo do vaso, coloca mais ou menos de 2 a 3 centímetros de pedra brita, caco de telha,
a argila expandida no fundo do vaso para ajudar na drenagem e ajudar a dar peso. Eu não tenho esse problema aqui porque esse substrato ele já é um substrato que tem boa drenagem, gente. Então, né, a gente pode estar misturando para ficar mais homogêneo o substrato. Então eu misturo esse substrato com a pedra brita. A pedra brita, como vocês perceberam, ela está um pouco molhada ainda, porque ela estava esterilizando e não secou não ficou bem secadinha no fundo do balde, ficou um pouco de água. Então aqui eu já tenho o substrato pronto. Esse substrato aqui, ele é um substrato básico, né, onde tem a casca de pinos, o carvão vegetal e a pedra brita, nas seguintes proporções. A casca de pinos tem 3 partes, o carvão vegetal tem uma parte, a pedra brita tem uma parte, tá? Então essa é a formulação básica que eu tenho aqui. A gente pode estar adicionando outros materiais também, né? Posso adicionar o isopor, onde o isopor, o objetivo é dar volume, né, e baratear o substrato, né, porque o isopor não tem um custo muito alto. Eu não tenho, então não adiciono, né? Se você tem problemas com a questão de excesso de calor e não tem muito tempo para rega, gente, né, você pode estar fazendo o seguinte, que é o que eu vou fazer aqui no meu substrato. Você adiciona um pouco de esfagno. O esfagno você também pode adicionar cerca de uma porção de substrato, de uma porção de esfagno para cada 3 de casca de pinos, tá? Que é a base. Então eu vou estar adicionando aqui o substrato de casca de pinos, que ele vai ajudar a dar um pouco de umidade. Aqui o substrato já está pronto, já está bem homogeneizado, já está bem misturado ali e está pronto para ser utilizado. Tá bem sequinho, né? Tá esterilizado. Se eu quiser eu posso guardar ele num local fresco, num local bem ventilado, para não pegar nenhum tipo de mofo, porque tem esfagno, né? Então tem que tomar esse cuidado. Tanto que eu sugiro que não adicione o esfagno, né, agora. Você só misture os 3 primeiros produtos ali, a casca de pinos, o carvão e a pedra brita, e deixe para adicionar o esfagno depois, né, em pequenas quantidades, de acordo com o seu modo de cultivo, porque dependendo da região nem tem a necessidade do esfagno, né? E tem pessoas que também têm o hábito de molhar 2 ou 3 vezes durante o dia as orquídeas, então também não tem essa necessidade. O esfagno é aquilo que eu falei, para pessoas que, né, molham menos as orquídeas ou para locais mais secos, aí a gente pode estar adicionando o esfagno meio a gosto, né, de acordo com o seu modo de cultivo. Então, pessoal, como que a gente faz para armazenar esse substrato? Eu coloco em uma caixa de papelão ou em um saco plástico, encho de furo a caixa de papelão ou o saco, para que permita uma boa ventilação no substrato, e se acaso ficou algum tipo de umidade, então acaba secando, tá? Não deixando nenhum micro-organismo se criar nesse substrato. Esse substrato aqui está pronto para utilização, tanto que a gente vai utilizar ele no próximo vídeo, onde eu vou ensinar vocês quando é hora de replantar uma orquídea, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe os vídeos, e se ficou alguma dúvida de qual é o melhor substrato para o seu modo de cultivo, entre em contato ou deixe nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Olha só a quantidade que deu, gente. Deu aproximadamente um saco, né, de substrato. E agora é só encher de furinho em volta da bolsa e pronto, né? Deixar num local fresco, bem sombreado, né, de boa ventilação,
que o produto vai durar ali, vai ficar por um bom tempo sem estragar.